Bom, a gente já viu então como acontece o desenvolvimento do embrião em si, né? Mas na embriologia a gente tem que se preocupar até o nascimento desse embrião, tá? E aí aqui a gente vai dar uma olhada nos anexos embrionários, né? O que são anexos embrionários? São aqui, ó, estruturas que derivam dos folhetos germinativos do embrião, mas que não fazem parte do corpo desse embrião. Folhetos germinativos são os três que a gente já falou: endo, ecto e mesoderme, tá? Então, são estruturas derivadas desses três folhetos embrionários, mas que não fazem parte do corpo do embrião, mas que são essenciais para a sobrevivência, para o desenvolvimento desse embrião, tá? A gente vai falar aí em 5 anexos embrionários: saco vitelínico, âminio, também chamado de bolsa amniótica, córion, alantoide e placenta. A placenta é o anexo embrionário exclusivo que só está presente nos mamíferos chamados placentários, tá? É o nosso caso, mas não é o caso, por exemplo, do ornitorrinco, que é um mamífero que bota ovos, beleza? Vamos ver esses anexos aí dentro de um ovo, tá? A gente vai usar como exemplo aqui o ovo de galinha, que é um ovo típico, né? A gente vai chamar esse ovo de ovo amniótico. O ovo amniótico foi uma grande conquista para a sobrevivência no ambiente terrestre, é uma conquista evolutiva muito importante para garantir a sobrevivência dos animais no ambiente terrestre, tá? Isso quer dizer que nos anfíbios e nos peixes a gente não tem esse tipo de ovo aqui, tá? Vou falar direitinho as diferenças. Vamos começar dos anexos. A gente vai começar falando do primeiro, que eu falei ali atrás, que é o saco vitelínico. Saco vitelínico tem uma palavra que a gente já conhece aqui, relacionada, né, que é o vitelo. Então, saco vitelínico é essa estrutura aqui que vai envolver o vitelo, que é a reserva nutritiva do ovo, né? E vai ligar esse vitelo ao embriãozinho. Para quê? Para garantir a nutrição desse embrião durante o desenvolvimento dele. Isso quer dizer que quando a galinha bota o ovo, ela bota o ovo igual o ovo que a gente come, cheio de gema. Só que quando esse ovo ele é fecundado, quando ele foi fecundado, né? Quando ele tem um embriãozinho lá dentro dele, conforme o embrião vai crescendo, ele vai absorvendo, ele vai consumindo o vitelo. Tanto que, vocês já devem ter visto o vídeo, se não viram ao vivo, quando o pintinho nasce, não estoura a gema, né? Sai lá de dentro, só sai o pintinho. Porque a gema foi toda absorvida por esse embrião, por esse filhotinho durante o desenvolvimento, tá? Então, o saco vitelínico é o anexo que tem como função nutrição do embrião. Esse é o anexo, né, que também está presente no ovo dos peixes e dos anfíbios, tá? Porque nesses ovos também tem vitelo e também precisa nutrir o embriãozinho, beleza? O outro anexo que a gente vai comentar é o âmnion ou bolsa amniótica, que tá aqui, ó. Esse é o âmnion ou bolsa amniótica. Ele envolve o nosso embriãozinho aqui, ó, tá? Por que envolve? Dentro dessa bolsa aqui, entre o âmnio, né, a membrana do âmnio e o embriãozinho, existe líquido, né? Existe um líquido amniótico aqui dentro.
Qual a função desse líquido amniótico? Funcionar como proteção contra choque mecânico e dessecação. Quer dizer que se a gente chacoalhar o ovo com esse embriãozinho em formação lá dentro, ele não vai bater a cabecinha na casca, né? Porque ele está protegido aqui por essa cavidade, né? Por esse líquido preenchido protegido pela membrana do âmino, tá? E aí, por que chama ovo amniótico? Porque tem âmino, tá? Por que isso aqui é uma grande conquista para o ambiente terrestre? No ambiente terrestre, a gente não tem água em grande quantidade disponível, não é? Então, se esse embriãozinho não for envolto por água, se ele não se desenvolver num ambiente que é úmido, como é que ele vai conseguir se desenvolver dentro de uma coisa fechada, né? Que é um ovo, no caso. De onde ele consegue água? A água seria necessária para o desenvolvimento dele. Então, o ovo amniótico é essa estrutura que acabou levando para o ambiente terrestre a água, onde esse embriãozinho pode se desenvolver. Existe âmnion nos ovos, né, no desenvolvimento embrionário de peixes e anfíbios? Não, porque esses ovos, eles são postos na água, né, eles se desenvolvem dentro da água. Então, esse choque mecânico, essa dessecação não existe. Mas, para os animais que vivem em ambiente terrestre, essa estrutura é super importante, beleza? Terceiro anexo que a gente vai falar aqui, ó, é o alantoide. Alantoide, a gente vai ter várias funções. Reparem que ele está ligando o embrião com esse outro anexo aqui, que é o córeo, né? Que é o mais externo. Então, o alantoide, ele vai ter uma das funções trocas gasosas. Então, ele vai captar oxigênio do meio externo e levar para dentro, levar para o embrião, e pegar o gás carbônico, resultado do metabolismo do embrião, e levar para fora, tá? Então, essa é uma das funções do alantoide. Como ele está em contato direto com a casca, e a casca ela é rica em carbonato de cálcio e de fósforo, esse cálcio ele vai ser absorvido e levado para o embrião. Para que o embrião vai usar cálcio? Para formar esqueleto. Tanto que o filhotinho ele eclode do ovo, como é que ele consegue romper a casca do ovo? Como é que ele consegue quebrar? Porque a casca já vai estar mais fina, porque ele absorveu uma parte do cálcio da casca, beleza? E a terceira função do alantoide é o armazenamento de resíduos, armazenamento de excretas. Por quê? Esse embriãozinho ele não está absorvendo os nutrientes do vitelo? Está absorvendo os nutrientes do vitelo. Ele está metabolizando. Uma parte desse metabolismo é eliminação na forma de gás carbônico. Mas tem proteína também. Proteína gera resíduos como amônia, nitrito, nitrato, né? Os compostos nitrogenados. E isso não sai, isso não é gás. Então, as excretas, principalmente nitrogenadas, elas têm que ser armazenadas em algum lugar. E elas não podem ser tóxicas, né? Elas não podem ficar em contato direto com o embrião e elas têm que ser o menos tóxicas possíveis para não acabar matando esse embriãozinho aqui dentro. Então, as excretas armazenadas aqui no alantoide é principalmente na forma de ácido úrico, que é pouco tóxico, tá? Baixa toxicidade, beleza? E o nosso último anexo aqui do ovo de galinha é o córeo, que é o revestimento, é o anexo embrionário mais externo aqui, que protege todos os outros anexos, né? E tá em contato direto aqui com a clara, né? E aí vai ter uma função de absorver a água aqui para os outros anexos e também para o embriãozinho e promover essas trocas junto com a alantoide, por exemplo. Beleza? Tá. Quando a gente fala
nos slides eu tô deixando todas essas definições aqui para vocês, não vou ler agora, né? E quando a gente fala no nosso caso, no desenvolvimento embrionário dos mamíferos, a gente vai ter alguns desses anexos também, mas a gente vai ter um outro que é a placenta, né? Então, no caso dos mamíferos, a gente tem aqui, ó, o saco amniótico ou bolsa amniótica. Quando é que a mulher grávida sabe que está na hora do filhote, do bebê nascer? Já ouviram falar? Ai, rompeu a bolsa. E aí, quando rompe a bolsa, sai líquido. O que que é o líquido? É esse líquido aqui dentro, né? Então, essa bolsa de líquido, essa bolsa amniótica, ela protege, né, o bebezinho lá no interior do útero, beleza? Então, o âmnio está presente também nos mamíferos. O córeo, né, aí formando aqui um saco coriônico, que é o anexo que protege os outros. Precisa ter, vamos pensar no nosso caso, né, no caso dos bebezinhos humanos. Lembra, o nosso ovo, ele é do tipo alécito, né? Sem vitelo. Então, não faz sentido a gente falar em saco vitelínico, certo? Ah, mas como é que esse bebezinho, como é que esse mamífero filhotinho vai se nutrir durante o desenvolvimento embrionário? A mãe, né? A mãe é que vai nutrir esse embriãozinho pelo sangue. Ah, e os resíduos? Faz sentido a gente falar em alantoide? Onde armazenar os resíduos ou onde conseguir absorver os gases? Também não, porque essas trocas vão acontecer via o outro anexo, que é a placenta, tá? Então, a placenta, ela vai substituir a função do saco vitelínico e também do alantoide, certo? A placenta, deixa eu mostrar nessa outra imagem aqui, ela é chamada de um órgão materno-fetal. O que isso quer dizer? Ela é materno-fetal. Ela é formada tanto por tecidos da mãe, né, do revestimento interno do útero, que é o endométrio, quanto por tecidos do feto, tecidos lá do embrião que vão ajudar na formação da placenta, tá? Então, esse tecido aqui, ó, esponjoso que vocês estão vendo aqui, ó, esse tecido esponjoso aqui, ó, esse aqui é derivado do endométrio, do revestimento interno do útero materno aqui, tá? E as outras estruturas, como se formam aqui os vasos sanguíneos, né, que vão se conectar no pelo cordão umbilical na região do tubo digestório do filho, essas estruturas aqui são de origem fetal, tá? Repara o seguinte, a gente tem vasos sanguíneos da mãe desse lado e vasos sanguíneos do filho desse lado aqui. Vocês estão reparando que não existe uma continuidade, né? Então, o sangue da mãe não circula dentro do filho. O que acontece é, existe uma proximidade, né? Então, existe aqui uma proximidade entre os dois, mas não uma continuidade, beleza? O sangue da mãe não passa para o sangue do filho, cada um tem seu sangue separadamente. Mas as substâncias que estão aqui, ó, no vaso da mãe, então, nutrientes, gases, né, as coisas, anticorpos, eles passam através da placenta para o sangue do filho. E as coisas ruins, né, os produtos de metabolismo do bebê, então gás carbônico, as excretas nitrogenadas, passam do filho para o sangue da mãe, também pela placenta, tá? Coisas ruins da mãe também passam para o filho? Também. Se a mãe consumir álcool, drogas, medicamentos, etc., os metabólitos podem passar aqui para o sangue do filho. É por isso que a gestação é um período bastante delicado. Beleza? É isso. E dúvidas,
vocês podem perguntar.